Ora, a fé é o fio e fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Amém? Amém? Amém. Vamos ler todos juntos? A fé é o fio e fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Amém? Então, nessa noite nós vamos falar sobre fé. Se alguém está aqui hoje na igreja, se alguém algum dia fez alguma oração para Deus, é algo que nós não vemos, mas nós cremos na existência. E esse texto fala que a fé é a base daquilo que não aconteceu ainda. Você está numa expectativa que vai acontecer. Hoje no mundo tudo tem que se provar, tudo tem que se mostrar, e é assim, né? Quando existe uma prova concreta de algo, então tudo tem que ter algo assim que a pessoa possa ver. E a fé é a prova daquilo que não se vê. Ou seja, eu não vejo a Deus, mas eu creio que Ele existe. Isto eu tenho fé, eu tenho certeza que Ele existe. A base de todas as coisas, a prova daquilo que não se vê. Como você vai provar que Deus existe? É pela minha fé. E quem não tem fé não vai entender do mesmo jeito. Agora, quem tem fé, as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. E quem está no Espírito também. Então nós entendemos assim. Só que a fé, nós vamos ver que a fé, além de ser a base da nossa vida espiritual, além da fé ser a base, por exemplo, a Bíblia. Por que eu creio na Bíblia? É porque os cientistas mostraram que a Bíblia é real, é por isso? Não. Eu creio na Bíblia porque está escrito assim, que pela fé nós entendemos que os mundos, tudo foi feito pela vontade de Deus. Então, eu tenho certeza que a Bíblia é verdadeira. Mas é pela fé, eu creio. Tem cientistas que comprovam muitas coisas da Bíblia, outros vêm que comprovam o contrário, mas a minha fé diz que Deus existe. E se alguém quer agradar a Deus, é pela fé. Está escrito assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, em primeiro lugar, creia na existência dEle, creia no poder dEle. Tudo que for ser alterado nesse mundo aqui, através da nossa oração, é pela nossa fé. Jesus disse assim: se nós tivermos fé pequenininha, assim como um grão de mostarda, nós podemos dizer ao monte: levanta-te e precipita-te no mar, e vai acontecer. Então a fé é aquilo que é o elemento que vai fazer as coisas acontecerem. É a nossa fé. Nós nos reunimos aqui e começamos a louvar a Deus. Quem viu Deus aqui? Com esses olhos aqui. Alguém viu? Não. Então nós estamos cantando para quem? Mas como assim? Pela fé. Então, gente, a fé, nós trazemos a existência, trazemos a uma realidade, algo que não está aqui. Nós temos certeza que Deus está aqui. É por quê? Porque nós cremos, é pela nossa fé. Então a fé é justamente pela fé que nós vamos seguir buscando a presença de Deus, buscando mais e mais, porque eu creio na existência dEle. Então eu quero agora sentir a presença dEle. Então é diferente. A partir do momento que eu creio, eu começo a orar, eu começo a buscar, de repente Ele começa a tocar na minha vida. As coisas começam a mudar dentro de mim. Mas tudo é pela fé. Toda oração que nós fazemos, se você precisa de milagre, se você precisa de algo, você primeiro precisa crer, ter a certeza. Eu digo assim, para essa fé
as coisas se mudarem através da nossa fé, 4 coisas são muito importantes para que o invisível torne-se visível. A primeira coisa é a palavra. A palavra. Está escrito lá em Gênesis que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Verbo na gramática é a palavra que exprime ação. Tá? Jesus, ele diz assim lá em João, ele é o Verbo que se fez carne. Jesus é esse verbo, essa palavra que faz as coisas acontecerem. E Jesus disse assim: tudo que você pedir ao Pai em meu nome, isso daí é pela fé. Quem crê nisso? Amém? Que o nome de Jesus é poderoso, isso é fé. O nome de Jesus é poderoso. Então eu creio que o nome dele, sabe, o nome dele tem poder para modificar as situações. O nome dele tem poder para alterar algo físico. O nome dele é poderoso. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa. Essa palavra que nós falamos, a Bíblia, é a palavra dele. Mas a palavra que Deus está falando, a palavra que ele está mandando nesse mundo, foi tão poderosa que ele disse assim: haja luz. E houve. Foi pela palavra. Tudo que foi criado nesse mundo foi através da palavra. Então, para que algo aconteça, eu preciso crer que, se eu falar alguma coisa, eu tenho que deixar essa palavra sair. No nome de Jesus, isso vai acontecer. Então, quando nós vemos, vamos ler aqui em Mateus, no capítulo, no Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. No livro de Marcos, Jesus, ele dá um exemplo bem simples de um milagre, né? Ele diz assim: em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim descerá feito. Amém? Amém? Amém. Ó, qualquer que disser a este monte, vamos, a palavra ela é necessária para que as coisas aconteçam. Às vezes nós cristãos cometemos um erro, achando que as coisas vão acontecer, se assim, eu estou orando em espírito, sabe, sobre fechado assim, mentalizando que as coisas mudem. E não é assim. Não é. Eu tenho que liberar o quê? Essa palavra, o nome de Jesus, ela é poderosa. Claro, tem mais coisas que são os elementos da fé. Mas, o primeiro ponto, eu tenho que lançar a palavra. Em verdade vos digo, aquele que disser, monte, ergue-te e lança-te no mar, você vai usar a palavra. Então, quando você usar essa palavra com poder, com a autoridade que Deus te dá, o milagre vai acontecer, a transformação vai ocorrer. E depois Jesus segue aqui dizendo o seguinte: se você disser e não duvidar, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será feito. Então, o que vem a ser a minha fé para que as coisas aconteçam? Eu creio no poder de Deus. Eu creio que essa palavra ela é poderosa. Está escrito que se eu crer que aquilo que eu falei vai acontecer, gente, vai acontecer. Você crê nisso? Amém? Amém? Tem pessoas que falam as coisas tão sem convicção que não consegue convencer-se, nem assim mesmo. Sabia? Eu vou dar um exemplo. Por muitos anos lá no Brasil, eu trabalhei com uma Sky, antenas TV. E nos cursos que nós fizemos e passamos para os funcionários, a técnica da venda é sempre o seguinte: em primeiro lugar, o vendedor precisa conhecer o produto, ele tem que saber do produto, para que ele
possa ter o quê? Argumento, convicção na hora de passar. Não é verdade? Então, a primeira coisa que você tem que ter o produto na casa. A Diana foi trabalhar lá na LIT. O que ela faz? Não sei de quanto em quanto tempo, você vai lá na fábrica, não é isso? Fazer o curso de chocolate lá, ver como faz. Então eu ganho umas amostras. Porque para ver se não estamos usando de controle de qualidade. Testar, eu ia com todo prazer. Então, mas eu tenho que experimentar todo o chocolate. você tem que experimentar. Eu tenho que conhecer tudo para poder ter minha opinião própria. Para fazer o que eu tenho que fazer um sacrifício. Que sacrifício! Todos os minutos. Olha, para que você possa ter autoridade nessa palavra, você tem que da presença de Deus. Eu preciso ter experiências vivas com Deus para que eu possa falar: Deus existe, Deus é poderoso, Deus vai te curar, Deus vai te libertar, Deus vai abrir a porta. Por quê? Você experimentou isso daí. Então a fé é você falar, mas também você tem que acreditar que aquilo que você está falando é real. E aí é que vem a grande diferença. Porque se eu der um curso de vendas teórico, um curso de vendas para uma pessoa, eu falo, agora pode vender esse produto. Se ele não conhecer o produto, como é que ele vai acreditar que aquilo que ele está falando é verdade? Se ele não experimentou, ele nem sabe. Como é que ele vai passar isso para outras pessoas com ousadia? Não vai conseguir. Agora, quando você conhece, então você passa com ousadia, você passa e você sabe o que vai acontecer. Por isso, Jesus fala assim: em verdade eu digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será feito. Amém? Então, a minha fé, ela está sendo expressa na palavra. Agora eu preciso crer nessa palavra. Crer. Imagine você orar por uma pessoa que está enferma. Uma pessoa chega para você: eu estou com uma enfermidade, fase terminal, ora por mim. E se você não crê que Deus pode curar, como que vai ser sua oração? Hein? Pensa uma oração sem convicção. Agora, se você experimentou Deus verdadeiro, o Deus que tudo pode, o Deus que criou esse mundo, criou o ser humano, você vai falar: vem cá, eu vou orar por você, e você vai ser curado em nome de Jesus, porque está escrito que tudo é possível ao que crê. Uma vez uma irmã falou assim para mim: pastor, ore por mim. E eu fui orar por ela, só que antes de orar eu falei algo para ela. Eu falei: minha irmã, me diga uma coisa, mas será que a senhora pode ser curada? Ela: não. Eu falei: minha irmã, me desculpe, eu não vou poder orar pela irmã, porque tudo é possível ao que crê. Mas eu não sei, a minha fé está tão fraca. Eu precisei falar da palavra, perguntar: você crê? Então eu creio, pastor, então eu vou orar por você. É isso. Então eu preciso crer que aquilo que eu estou falando é real, vai acontecer. Então eu tenho a minha fé em Deus, ela é expressa pela palavra. Eu acreditar, eu não posso duvidar, eu tenho absoluta certeza que o que eu falei vai acontecer, porque eu falei no nome de Jesus. Só que tem algo necessário também, porque qualquer pessoa poderia então falar essa palavra e as coisas acontecerem, mas essa palavra não é para toda pessoa, não. Porque outra coisa que é importante, que faz parte da nossa fé, é a vida com Deus. A pessoa também tem que ter vida com Deus, para que essa palavra possa ser poderosa. Vamos ler em 1 Reis, só um versículo, no capítulo 17, no verso número 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso número 1. Aleluia. 1 Reis 17, 1. Diz assim:
Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Pense que Elias, homem de Deus, não é isso? Ele orou e pediu para que não chovesse. Mas o que ele falou? Ele disse assim: olha, vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou. Para que o milagre aconteça, eu preciso estar na presença de Deus. Como os irmãos imaginam que é estar na presença de Deus, hein? Como seria isso? Vou dar um exemplo bem fácil. Eu estou aqui falando na presença de quem? A igreja. Nós estamos vivendo aqui, não é isso? Você está na presença de Deus, é você estar assim. Imagine você e Deus presente na tua vida, te olhando, te observando, andando com você. Ou seja, eu tenho certeza que aqui, agora, ninguém vai fazer nenhuma coisa errada, porque eu estou aqui em cima, estou olhando, não é isso? Então, se eu estou na presença de Deus, eu não vou fazer coisa errada, porque Ele está presente. Está presente. Onde eu estiver, Ele está presente. Não existe um lugar que eu possa entrar que Deus não possa. Ele está presente em toda parte. E Elias, ele diz o seguinte: vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Vive o Senhor, em cuja presença eu ando. Você pode falar isso? Vive o Senhor. Eu ando na presença dEle. Aí você faz a sua oração. Sabe, isso daí o que é? É ousadia, é confiança. Então a fé, essa fé que está falando em Hebreus, fala que é o firme fundamento. Esta fé que vai fazer os milagres acontecer, eu preciso expressar essa fé através da palavra. Sim, eu preciso expressar esta fé através de eu creio que essa palavra vai acontecer. Mas eu também vou expressar esta fé com a minha vida na presença de Deus. Por que as pessoas falam assim: eu vou jejuar para essa causa? Por quê? Hein? Por que ficar passando fome? Mas Deus precisa disso? Deus não precisa. Acontece que quando nós falamos de jejuar, eu estou dizendo o seguinte: eu vou abrir mão dos prazeres dessa carne aqui. Mais ainda, eu vou ficar meditando na tua palavra. Porque não adianta você ficar jejuando, fazendo um monte de coisa aí, de jejum de tudo, vai perder peso, quem sabe, né? Mas não é isso que vai alterar. Quando nós falamos assim, vou me consagrar, eu na verdade estou chegando aqui para eu poder depois falar assim: vive o Senhor em cuja presença estou. Vive o Senhor em cuja presença eu vivo. Então é isso. Quando eu estou me consagrando, estou buscando a Deus, estou andando com Ele. Então, isso daí acrescenta o quê? Fé. Não é isso? Às vezes, fique fazendo coisa errada e vai orar para ver se você tem fé. A fé falha, a fé foge, acaba. Agora, quando você está com a sua vida andando, você está na presença de Deus, você não vai pensar duas vezes para liberar essa palavra. Você está em comunhão com Ele. E assim nós seguimos. Então eu preciso também, além de eu ter essa palavra, liberar essa palavra, além de eu crer, ter certeza que essa palavra vai acontecer, mas além de eu caminhar com Deus, existe algo mais. Eu preciso ter uma atitude de fé. Atitude. Eu tenho que demonstrar essa minha fé. E nas Escrituras, a pessoa que eu vi de maior atitude de fé foi Abraão. Vamos lá ler Gênesis, capítulo 22, verso 9. Aqui nós vemos a história de Abraão. Abraão é considerado o pai da fé. Porque Deus chega para uma pessoa e
E eu quero que os irmãos compreendam que hoje nós temos a Bíblia, lemos e ouvimos tantas histórias. Agora, Abraão não tinha história bíblica, não tinha Bíblia. A história estava sendo escrita ainda. Não tinha assim um lugar que leva no culto na igreja, não existia nada disso. Eles estavam morando lá no deserto, na terra de Hebron, e quando Deus olha para ele e vê ele como sendo um ser humano diferente, e Deus chama ele e fala assim: Abraão, eu acredito que ele se assustou. Ele: eis-me aqui. Quem está falando? E Deus fala com ele, fala assim: olha, você saia da sua terra, saia da casa da sua família, e você vai peregrinar por todos esses lugares aqui, porque eu vou dar para você, eu vou dar para a tua descendência toda essa terra. E ele sai. Interessante que ele sai, a mulher dele era estéril, não podia ter filhos, e ele precisava crer que um milagre ia acontecer, e que Deus ia dar um filho para ele. E nasce esse filho dele quando ele tinha 100 anos de idade. Agora que ele saiu, ele tinha 60, 65 anos, quando ele saiu de lá. Quando ele tem esse filho, olha a alegria do pai avô, não, pai bisavô já, né? Da idade que ele teve. E ele vendo, imagina só o filho dele crescendo, o filho da velhice dele, ele sabia, olha a promessa de Deus, olha, ele vai ser pai de uma grande nação. Aí Deus, o mesmo Deus que falou com ele para sair da terra, fala assim: Abraão, dê o seu filho para mim. Como assim? Dê o seu filho para mim, sacrifica ele para mim. E Abraão, ele pega o menino. Eu tenho certeza que ele não falou para a mãe, para Sara, não ia deixar. Ia falar que ele era louco. O que é isso? Matar nosso filho? Né, Cátia? Imagina você, Dino, vamos passear. Cátia, eu vou sacrificar o Dino. Hoje eu vi o seriado A Bíblia, para quem não sabe, é o melhor que fizeram no mundo, foi o melhor seriado, lançou agora a primeira temporada. Vá, compre e conta a história da Bíblia. E justo hoje eu assisti a história de Abraão. Aí aparece que ele não conta mesmo para a mulher, ele vai para a mulher e fala: eu vou oferecer o sacrifício. Vem, filho. E o filho vai. Quando ele já está chegando já perto do sacrifício, a mãe está lá embaixo e fala: vocês viram Abraão levando a ovelha? Eles não. Aí ela: ai meu Deus. Aí ela sai correndo. Aí ela subiu na montanha assim. Mas é muito engraçado. Ele não conta, mas a cena, a história é muito boa. Mas a fé, olha a fé de Abraão. Ele creu na palavra de Deus. Deus não falou que de Isaac ia fazer uma grande nação? Aí Deus fala assim: daqui o teu filho. E ele vai e leva o filho e caminha. E ele tem que chegar até o lugar que Deus tinha ordenado. E ele caminha até lá. E tem uns versículos antes do 22, Isaac fala, ajudando o pai, levando a lenha, tudo. Isaac fala assim: pai, olha, a lenha está aqui, o fogo também, onde está o cordeiro? Ai, que dó, que dor. Abraão fala assim: olha, Deus proverá o cordeiro. Amém? Deus proverá. Irmãos, nós não vamos ter resposta para tudo. Se você não tiver resposta, não saber como, diga assim: olha, Deus proverá. Que fiel é o que prometeu. Ele promete suprir toda a nossa necessidade. Então, ele é fiel. Então, quando o Isaac pergunta: onde está o cordeiro? Abraão fala assim: olha, Deus proverá para si o cordeiro. E ele prepara tudo. Ele coloca lenha sobre o altar. Aí ele chega para o filho e fala assim: olha, é você. Ele deita o filho no local para ser sacrificado. E eu fico pensando assim que Isaac era um menino obediente. Ele poderia, o pai está louco, sair correndo. Não, o que é isso?
Aí ele escuta uma voz. Vamos ler aqui o capítulo 22, o verso 9, diz assim: havendo eles chegado no lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem, o amarrou a Isaque seu filho e o deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o seu filho. Então veja que ele chegou a... Ele ia matar mesmo? Igreja, vocês acreditam? Ia. Ele ia. Mas ele tinha certeza que ainda que o filho dele morresse, como Deus tinha prometido, Deus tinha poder para ressuscitar. Aleluia. Essa é a fé. Fé é isso mesmo, é você crer no absurdo, é no sobrenatural, está além da minha possibilidade. Se você crê em algo que você está vendo acontecer, no final do mês vai acontecer, isso não é fé. A fé é quando você não tem perspectiva, você não tem horizonte, mas você crê, você tem certeza que Deus ele cuida de você, Ele vai suprir toda a sua necessidade. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso. E quando ele estende a mão para imolar seu filho, um anjo aparece dos céus e fala: não, para, não precisa fazer isso. Olha ali do lado. Quando ele olha, tinha uma ovelha enroscada ali. Deus já tinha preparado. Por isso que eles precisavam estar no lugar que Deus tinha ordenado, não é em qualquer lugar, não. Então, a fé, para que as coisas aconteçam, para que essa fé possa tudo acontecer na minha vida, eu tenho que ter também uma atitude. Eu tenho que pagar o preço, sabe? Eu tenho que também fazer o sacrifício, sabe? É ter a certeza que Ele vai operar, mas eu preciso fazer alguma coisa. E aqui não foi uma coisa simples, não. Ele deu o seu próprio filho, sabe? Isso é fé, isso é certeza, certeza. O que você já se despojou em prol do reino de Deus? O que você já fez com uma atitude de fé? Como nós falamos aqui antes, o jejum é um sacrifício, sabe? E aumenta a fé, mas se ele for completo mesmo, sabe? Você meditando na presença dele, e mais ainda, na verdade o jejum é para não pecar. Agora nós temos que viver a nossa vida em santidade sempre, não é viver pecando, e só quando vai jejuar se consagrar. Agora eu fiquei uma semana aqui. Não, isso aqui tem que ser constante, sabe por quê? Nós não sabemos quando vai acontecer algo. No caso de Elias, ele diz assim: vive o Senhor em cuja presença eu ando, não vai chover. Ele orou por 3 anos e meio, não choveu. Só choveu, sabe por quê? Porque ele orou novamente e pediu que chovesse. Aí veio chuva. O que é isso? É só Elias? Não. É todo aquele que pode dizer assim: vive o Senhor em cuja presença eu ando. Não, se eu ando na presença de Deus, se eu caminho na presença de Deus, eu vou ver os milagres acontecerem. Eu tenho assim muitas e muitas experiências de fé, de milagres, mas para mim um dos que foi contra toda a parte científica para mim, foi quando eu e a Cátia nós estávamos naquele local que não tinha água, não tinha luz, e não tinha água para beber. E nós fomos lá na praia buscar água. Eu falei assim: Cátia, você crê? Se nós orarmos, Deus vai transformar essa água salgada em água doce? Crê, Cátia? A Cátia disse assim: creio. Eu creio. Nós cremos. E olha o que está escrito: que 2 concordarem acerca de qualquer coisa, está feito no céu.
normal. E eu lembro que naquele dia a Kátia fez uma macarronada. E foi engraçado. Eu lembro que eu fiquei vendo a Kátia pôr sal numa água que já era salgada antes. Aleluia! Glória a Deus! Isso daí, porque tudo é possível ao que crê. Você tem que trazer à existência aquilo que não existe. Não existe. Mas você crê, essa água vai se transformar, porque o nome do Senhor é poderoso. Porque eu vejo assim como Deus domina sobre todas as coisas. Nesse mesmo local, nós caminhando de manhãzinha pela praia, indo para a nossa casa, vindo de uma outra cidade, e a Kátia falou assim: Vicente, não tem mistura e também não tem cebola. Como será que Deus vai fazer? Gente, aí nós nem oramos, nós só dizemos assim: como será que o Senhor vai fazer? Isso daí resumiu dizendo o seguinte: nós cremos que tu vais fazer um milagre, como nós não sabemos. E quando nós estávamos andando assim pela beira da praia, tinha que caminhar uns 2 quilômetros até chegar na nossa casa, gente, veio uma onda e sai um peixe fora d'água. Por que eu pego o peixe assim? E eu saio, cadê o peixe? Eu saio correndo, chutando para que o peixe a onda não levasse de volta. Gente, era um peixe desse tamanho assim. Ou seja, como isso, gente? Isso é impossível. Gente, não existe. Era um peixe serra. Peixe serra. Aí eu pergunto, gente, isso é impossível. Agora eu falo, quem que criou o mar? Quem criou os peixes? Quem que deu ordem para a baleia lá engolir Jonas? Quem que deu ordem para aquele peixe servir de alimento para nós? Ele pode todas as coisas. Gente, a fé, você tem certeza que Ele vai fazer. Você tem absoluta certeza. E Ele assim fará. Porque tudo é possível que tem, mas eu tenho que ter a atitude. Eu tenho que demonstrar a minha fé. Se eu ficar falando aqui das coisas que aconteceram ali, caminhando mais um pouquinho, aí andamos um pouquinho mais, mas não estava bom o peixe, a Kátia, agora falta a cebola. Olha, eu não vou falar que caiu uma cebola do céu, mas caminhando assim que nós olhamos, 2 cebolas roxas na areia da praia. Quem que vai fazer um piquenique e leva cebola para comer? Eu não sei, mas o Deus que nós servimos, Ele pode todas as coisas. Ele pode. É isso. Nós trazemos à existência aquilo que não existe. Só para seguir no entusiasmo aqui de testemunho de fé. Não estava morna, porque o sol era escaldante, para quem sabe o Sudeste é muito quente, é mais de 40 graus. E a cebola não estava quente, nem estava mole, ela estava fresca. 2 cebolas ali. Você não precisa molhar todo. Aleluia. Então, ou seja, você traz a existência. Quando nós estávamos na Venezuela, em Santa Helena do Oriente, nós teríamos que pegar um avião até Caracas. E a Cátia estava grávida do Jimmy, não tinha como ir de ônibus ou nem de carro. E eu fui comprar passagem. Eu fiquei uma semana tentando comprar passagem, não tinha passagem. Aí alguém disse para mim: eles não vão vender passagem para você porque vocês são brasileiros. Eles vendiam tudo para os garimpeiros lá, né? Eu falei: o quê? Vive o Senhor em cuja presença eu ando, que eu vou embarcar naquele avião. Cheguei lá, quero uma passagem, não tem. Que hora que eu vou? O voo é amanhã, por exemplo, às 11 horas da manhã. Tá bom. 11 horas nós vamos no aeroporto, mas já está tudo ocupado. Eu falei: não, mas nós vamos lá. Atitude de fé. O que nós fizemos? Nos desfizemos de todas as coisas. Falei para todo mundo: gente, tchau pessoal. Amanhã, 11 horas, nós vamos viajar. Você já tem passagem? Não. Como vocês vão? Deus proverá. Deus proverá. E fomos até lá. A hora que nós chegamos lá, sabe esses aviões bandeirantes, 20 passageiros, né? Chegamos no aeroporto e o avião desceu, estavam todos ali.
que vendia passagem, ele vendia passagem, fazia o check-in, só faltava ele ser o piloto. Né? Ele era aquilo ali. Na perua ali, o aeroporto não tem ninguém no aeroporto, o aeroporto no meio do mato, lá na Amazônia. E aí chegamos lá, para fazer o check-in, comprar passagem, ele falou assim, o que estão fazendo aqui? Eu falei, viemos para embarcar. E ele falou assim, mas eu já disse, o voo está lotado. Eu falei, não, mas alguém vai faltar e nós vamos viajar. Ele falou assim, olha, está todo mundo aqui. Gente, e agora? Ele falou que estavam todos os passageiros ali. E a fé é algo louco, nós não entendemos. Isso daí não tirou a nossa fé. Nós continuamos crendo. Nós vamos lá atrás da pergunta e falamos, Senhor, nós cremos que nós vamos entrar naquele avião. É impossível, estava todo mundo ali. Aí todos foram para embarcar para o avião, nós estamos do lado de fora do aeroporto, da cerca, né? Uma cerca. Ficamos ali e só falando assim, Senhor, nosso lugar é lá dentro, Senhor. E o povo, todo mundo lá, eu nunca tinha visto esse avião, eles abrem a frente do avião, o bico do avião, e colocam as malas tudo na frente ali. Né? E nós olhando para o avião, Senhor, nós cremos, Senhor. Não desistimos de crer um segundo. Gente, não é porque deu tudo errado, tudo está falando não, que você vai desistir. A fé é a prova daquilo que você vê. Você traz existência àquilo que não existe. E nós ali esperando, de repente, nós vimos uma pessoa batendo, balançando o corpo e voltando. Aí vem outra pessoa e volta outro, e volta. Daqui a pouco eu vi todo mundo voltando. Aí o próprio que fazia check-in já foi botar os passageiros lá também, ele volta. Ele era o comissário também, ele sentava as pessoas lá. Ele desce, ele pega e volta junto. Eu falei, que passa? Ele falou, piloto recebeu um aviso pelo rádio que ele tem que ir em outra cidade agora e esse voo foi transferido para a parte da tarde, vai ser depois do almoço, às 2 horas. Eu falei, quer dizer, eu não vou. Não. Aí eu pensei comigo, mas também ninguém foi. Ninguém foi. Aí fomos para a cidade, almoçamos e voltamos para o aeroporto. Senhor, agora. Não deixa. 2 pessoas que vai segurar aí. E chegamos lá, o avião aterrissou novamente. Vai todo mundo lá de novo. Eu chego para o check-in lá. E aí? Eu falei, não, só está faltando 3 passageiros. Agora, Senhor. Ontem eu estava atrás da perua, Senhor. A gente nunca olha assim, tá? Mas eu orei. Falei, Senhor, se for necessário, fura o pneu daquele carro. Mas não deixa chegar, porque nós somos teus servos. Aleluia. Vive o Senhor em cuja presença eu ando. Se eu ando na presença de Deus, Ele tem compromisso comigo. E sabe o que aconteceu? O carro não chegou. Aí a Cátia foi lá falar com ele, fez uma cara de dó para ele. Moço, vende a passagem para nós. Ele falou assim, olha, eu vou esperar mais 10 minutos, se não chegar eu vendo. Aí passou os 10 minutos, ele chegou lá, com o computador dele que não existia, sabe aquelas maquininhas Olivetti? Escreveu a nossa passagem ali, pagamos, aí fomos chamar os últimos a entrar no avião, entramos lá. Sentamos no avião, nada de ninguém chegar, o avião vai até o começo da pista, aí começa. Parou. Por que parou? Parou por quê? Quando nós olhamos o carro parado, nós vimos de longe as pessoas brigando, queriam bater no homem lá. Que vendeu a passagem para nós. Tinha 3 no carro, só um pôde embarcar. Aí um entrou, nós estamos bem quietinhos assim. Nem olhamos para a cara dele. Ele não sabe quem é, né? Entrou chegando, falando, porque os amigos dele ficou. Gente, a fé, você traz existência àquilo que não existe. Vamos trazer bênção à existência? Vamos ficar aí para a igreja. Grupo de louvor, corre aqui para frente. Tempo avançado. Glória a Deus. Tudo é
possível ao que crê. E eu pergunto para você, está achando difícil viajar? No conto de passagem? Nosso Deus, Ele cria um espaço no avião. Ah, mas não tem voo para aquele lugar. Ele cria, de repente vai criar uma linha especial para te levar lá. Porque Deus é o Deus que pode todas as coisas, mas é pela fé. Quem precisa de milagre? Levanta a mão. Você tem fé para receber esse milagre? Hein? Você pode dizer assim: vive o Senhor em cuja presença eu ando? Hein? Você pode falar isso? Se você pode falar, vive o Senhor em cuja presença eu ando, então você vai lançar a palavra agora. Você vai falar. Você precisa falar para as circunstâncias aí se alterarem. Tem que sair da sua boca. Não vou chamar aqui para frente não, mas você fale o que você quer. Que mudança você quer que aconteça? O que você quer que se transforme? Irmãos, esses dias eu estava tão ocupado que eu quase orei pedindo que Deus desse o dia para mim de 36 horas. Quase. Aí eu fiquei pensando em todo mundo. E o dia não clarear, eu falei, não, deixa para lá. Mas eu sei que Ele pode. Sabe por quê? Josué orou e Deus esticou o dia. Isaías orou, o relógio voltou para trás. Nosso Deus é o Deus do impossível. Coloque nas mãos dele agora o do impossível. Coloca aí. Se alguém que não está aqui, você quer colocar também, mas depois você tem que ligar. Eu olhei para você, você crê? Se a pessoa falar, eu creio, milagre aconteceu. Vamos orar. Pai amado, Tu és o Deus do impossível. Senhor, olha neste momento a petição de cada um dos Teus filhinhos que estão com as mãos levantadas. Eles estão dizendo assim: Senhor, eu creio em Ti, eu confio em Ti. E eles vão lançar agora a palavra. Eles vão lançar a palavra que se necessita para o milagre. Pai, que os Teus anjos neste momento possam estar atentos a esta palavra, porque nós precisamos de um milagre. Pai, em nome de Jesus, opera um milagre no nosso meio hoje, Senhor. Meu Deus, aqueles que precisam de uma porta aberta, Tu és a porta, abre a porta, Senhor. Senhor, aqueles que precisam, Senhor, de salvação hoje, traz, Senhor Jesus, salvação no nosso meio. Traz libertação, Pai querido. Mas que cada petição feita aqui nesta noite, eu sei que vai acontecer, porque Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Abençoa então, Senhor, o Teu povo que nesta noite aqui tem chegado. Abençoa, Pai, no nome de Jesus é que eu te peço, Senhor. Opera no nosso meio. Pai querido, assim como na minha vida, a cada dia Tu tem realizado quantos milagres, esses dias mesmo, Senhor. Até uns meses atrás nós estávamos praticamente encerrando um projeto, mas Tu moveste as águas, Senhor. Tu nos deste, Senhor, 2 doações significativas, porque Tu és o Deus que pode todas as coisas. Está escrito assim: operando eu, quem impedirá? Senhor, nós cremos na Tua palavra e nós cremos no milagre nesta noite, Senhor. Senhor, então toma nas Tuas mãos a petição do Teu servo. Se alguém aqui está enfermo e precisa de um milagre, Senhor, oh Pai querido, nós liberamos agora uma palavra de cura em nome de Jesus. Aleluia. Seja curado agora, seja curado agora em nome de Jesus. Eu repreendo este mal, repreendo essa enfermidade. Não importa que seja genética, não importa que pai, mãe, vovó atrás tiveram, mas toda maldição nós quebramos agora em nome de Jesus. Nós liberamos uma palavra de cura, uma palavra de milagre. Muito obrigado, Senhor, por este